Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Cronograma daí conforme, né, o probleminha de cada um, tá? E para aqueles que residem fora de Joinville, nós temos a possibilidade, então, do tratamento virtual, à distância, por meio das nossas redes sociais daí, tá? Da plataforma ali no YouTube, nosso WhatsApp, tá? Então, divulguem, né, para os seus familiares, para os seus amigos, se vocês sabem de alguém que está necessitado, né, de um auxílio, que procure, então, a nossa Casa Espírita. Já na terça-feira à noite, nós temos, então, a nossa reunião pública, né? Com palestras simultâneas aqui em 3 salas. Essa sala aqui sempre se trabalha o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estudamos o Evangelho aqui. Aí na sala ao lado nós temos temas atuais relacionados à doutrina espírita. E nós temos uma terceira sala que estuda um livro chamado Os Quatro Evangelhos. Tá? Então, aí, após a reunião pública, né, as palestras, tem o passe magnético, né, aquele momento, então, de transfusão de energias, né, em que nós tomamos a água fluidificada, quando os bons espíritos colocam ali naquela água o remedinho que cada um de nós necessita, conforme o que nós viemos procurar aqui na Casa Espírita. Aí, na quarta-feira à noite, tem, então, a programação do tratamento para aqueles que vieram na segunda noite. E aí, aos sábados, nós temos várias atividades que iniciam daí pela manhã. Tá? A nossa programação da manhã é para a família e principalmente para as crianças, para os jovens. Que a Casa Espírita disponibiliza para os adultos, no sábado pela manhã nós temos também para as crianças. Tá? Aí temos também equipes de trabalho, né, dentro dos institutos da nossa Casa Espírita, e em que vocês todos estão convidados, né? Temos Instituto da Caridade, Esclarecimento em Família, né, estão convidados aí a virem à Casa Espírita no sábado pela manhã e conhecerem melhor aí o nosso trabalho de assistência, tá? E no sábado à tarde, né, a partir das 17h30, nós temos a nossa Escola de Estudos Espíritas. Então, temos esses cursos, né, voltados à doutrina, que se iniciam aí pelo primeiro, que é o Noções Básicas, que a cada semestre nós temos uma turma nova, tá? É muito bacana para aqueles que queiram, assim, estudar um pouco mais, né, entender a doutrina, além do que o que é oferecido para vocês às terças-feiras aqui na reunião pública, tá? Então, quem quiser mais informações aí sobre os nossos cursos, pode me procurar ao final. Essas seriam, então, as atividades aí da nossa casa. Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, com o tema da nossa palestra de hoje, tá? Como eu comentei com vocês, nesse salão nós trabalhamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós seguimos, então, capítulo a capítulo, tá? Os temas ali, conforme a nossa doutrina. Se trata daquela mensagem de Jesus, né, tão conhecida, intitulada Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Já ouviram falar? Tenho certeza que sim, né? Então, nessa mensagem, né, Jesus nos fala, então, sobre o dom de curar e sobre as preces pagas, tá? Vamos entender um pouquinho, então, o que foi essa mensagem de Jesus. Está lá, então, em Mateus, tá? O trecho seguinte: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai aos mortos, curai os leprosos,
expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Sobre as preces pagas, disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas. Ali ele quer dizer acautelai-vos, né? Cuidai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas, né? Devoram aqui no sentido de roubar, roubam, né? Furtam. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Tá? Outro trecho ali do nosso evangelho. Então, quando nós falamos dessa passagem, né, dai de graça o que de graça recebestes, necessariamente nós temos que falar à luz do Evangelho e da doutrina espírita sob a ótica da mediunidade, tá? Da faculdade mediúnica, né, que todos nós temos, todos nós somos médiuns, uns com maior capacidade, outros com menos, né? A doutrina espírita nos fala que a mediunidade também pode ser desenvolvida, né? Obviamente, no lugar correto, dentro de uma casa espírita, com a assistência dos bons espíritos. Mas, então, essa mediunidade, né, gente, ela é dada, essa faculdade a todos nós, para que esse exercício seja feito baseado, né, nas boas virtudes, né, nos bons costumes. Então, é bem importante a gente assimilar esse conhecimento que Jesus nos deixou, de que o que ele deu de graça tem que ser repassado. Então, aquele médium que possui a sua faculdade desenvolvida, que tem a possibilidade de, por meio do recebimento dos fluidos dos bons espíritos, né, auxiliar o próximo, ele tem que estar ciente que isso tem que ser feito de forma totalmente gratuita, né? Sem nenhuma cobrança de forma alguma. Porque essa faculdade, ela nos é dada, né? Mas ela pode ser retirada, né? Ela vem da providência divina. Então, ela não pode ser usada como um mecanismo de subsistência, de sustento, né, nosso nessa vida. É por isso que a doutrina espírita nos fala que o médium não pode cobrar pelos seus serviços, né? Seja eles quais forem, né? Então, temos que assimilar bem esse entendimento aí. A gente tem dois exemplos muito clássicos. Primeiro, Allan Kardec. Allan Kardec, o nome dele não era Allan Kardec, era um pseudônimo. Então, tudo que ele arrecadava com livro publicado, ele doava para a instituição de caridade. Segundo Chico Xavier, quando ele incorporava em Emmanuel, ou outra entidade, ele psicografava. E todos os livros que ele lançou, mais de 100 mil cópias, não sei quantos milhões de cópias ele vendeu, tudo era doado para a instituição de caridade. Ele morreu com uma pequena aposentadoria como funcionário público. Sim. Chico é um grande exemplo no nosso país, né? De um verdadeiro médium, de um verdadeiro exemplo de ser humano bondoso, caridoso, né? E um bom cristão acima de tudo, né? Que viveu conforme os ensinamentos de Jesus. Vamos falar dele hoje aqui. Então, vamos lembrar um pouquinho, né, dessa faculdade de livre-arbítrio que todos nós temos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, vocês concordam comigo que nós podemos decidir como agir, né? Nós podemos fazer tanto bem quanto mal. Isso é uma faculdade que nós temos. Mas, da mesma forma que nós podemos escolher o caminho que nós vamos seguir, nós temos que ser responsáveis pelas consequências que aquele caminho vai ocasionar. Então, sempre temos que lembrar que se nós optarmos, né, pelo mau caminho, né, pelo caminho, de repente, da desonestidade, né, do orgulho, do egoísmo, nós depois vamos sofrer as consequências desses atos, né, porque o livre-arbítrio é isso, né? Podemos fazer o que quiser, mas temos que arcar aí com o que vier depois. O Chico Xavier, então, como o colega falou ali, realmente é um grande exemplo de mediunidade, né? Chico foi
uma figura ilustre, não por ter um cargo importante, não por ter poder ou por ter riquezas. Ele foi uma figura ilustre no nosso país pela bondade, né? Pelo exercício da caridade, do amor ao próximo, de todas as formas possíveis, né? Então, não podemos deixar de falar dele quando citamos essa mensagem aí de Jesus. Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, não onerando a ninguém, né? Então, ele fazia os atendimentos, né, gente? Ele psicografava várias mensagens dos espíritos superiores, foram editadas realmente muitas obras, né? Como foi falado, e ele sempre abriu mão de todos os recursos que provieram disso, né? Em prol das ações sociais que eles tinham, né? A comunidade lá em que ele morava tem até hoje, inclusive, né? Então, assim, ele tinha esse entendimento muito claro de que a faculdade mediúnica que ele possuía, né, ele foi conferida pela espiritualidade superior, e que aquilo, por vir de Deus, né, tinha que ser exercido de forma gratuita, né, sem nenhuma cobrança. Então, aposentou-se como datilógrafo subordinado ao Ministério da Agricultura. Jamais se locupletou como médium. Ganhava dos mais simples aos mais valorizados presentes. Canetas, fazendas, carros, mas de tudo se desfazia educadamente. Então, o Chico entendia que ele utilizava essa faculdade que ele tinha, né? Mas que a mediunidade vinha da espiritualidade, não era dele, né? Não foi algo que ele batalhou para ter, para exercer, diferente de nós, das profissões que nós temos, né? Que trabalhamos para receber o nosso salário, para pagar as contas. Então, é benefício nosso, justo pelo nosso estudo, nosso trabalho, nosso esforço. Diferente da mediunidade, né? Que já vem da espiritualidade. Dos 42 livros psicografados, os quais pela lei dos homens lhe pertenciam os direitos autorais, de todos se desfez, doando-os a federativas espíritas e a instituições assistenciais beneficentes, num verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo. Em matéria de dinheiro, Emmanuel sempre me disse: Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão a que lhe sobre 1 centavo. Então, vejam que entendimento nobre, né? Lindo. E um exemplo para todos nós, né, gente? Isso traz uma reflexão profunda de que, né, a gente sempre tem que pensar quando a gente ganha algo, né? Será que é merecido? Será que é justo para mim? Né? Se não for, muitas vezes, né, a gente tem que destinar para quem é justo, né? Para quem é merecido. Então, às vezes a gente não tem esse hábito de fazer isso, de parar para pensar sobre essas coisas, né? Mas a voz da nossa consciência, ela nos fala. Se a gente parar para ouvir lá no fundinho, vai dizer, olha, será que, né? É que muitas vezes a gente não dá ouvido para isso, para essa voz, né? Que vem de dentro. Mas Chico aí nos mostra lindamente, né? Como nós temos que nos portar e nos agir em relação a isso, né? E Emmanuel é implacável com ele. Chico era cego de um lado, praticamente cego, a saúde debilitada. Mesmo assim, Emmanuel era implacável, a porta, pode escrever, embora, para fazer mensagem. Sempre o incentivando, né, a continuar com os trabalhos. Debilitado, já estado de saúde complicado, e Emmanuel vai embora. Está na hora. A gente precisa da mensagem. É assim. A mediunidade é uma coisa maravilhosa, mas ela te cobra muito. Sim. Sim, e Chico, apesar dos problemas de saúde, né, ele sempre estava disposto e solícito a ajudar, porque o Emmanuel, seu mentor, estava sempre lembrando, né, que essa era a missão dele, para ser exercida, né, nesse tempo em que ele estava encarnado aqui entre nós, né. Então, ele, principalmente quando a gente vê vídeos dele, né, na internet, se vocês perceberem, ele sempre fala com muita doçura, né, de uma forma muito, assim, carinhosa, né, por mais que venham perguntas desafiadoras e perguntas, muitas vezes, né, objetivas de jornalistas querendo derrubá-lo, mas ele sempre responde serenamente, né, com um sorriso no rosto, porque Chico conseguia sempre olhar o lado bom das coisas, né? E Emmanuel sempre lhe dizia que ele tinha condições de fazer o trabalho pelo qual ele veio com a missão de fazer, apesar dos probleminhas de saúde, das adversidades, né?
E isso é uma lição que a gente pode levar para a nossa vida também. Que por mais que nós tenhamos problemas, dificuldades, mas nós temos condições de desenvolver o papel que nos foi conferido para essa encarnação. Mas a gente tem que refletir se nós estamos vivendo conforme o que Deus espera de nós. Para isso, nós temos que buscar fortalecer a nossa fé, né? Manter em dia a nossa prece diária, a nossa conexão aí com o nosso mentor, com os bons espíritos, para que eles nos ajudem nessa reflexão de que será que nós estamos fazendo aí o que foi previsto para nós, né? O que nós assumimos como missão para essa vida? Então, esses questionamentos são bem relevantes, né? A mediunidade, então, não pode ser fonte de renda. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Então, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Esse foi o aconselhamento de Jesus para os discípulos, né? Com a mensagem de que eles não deviam cobrar, né, por aquele dom, não deviam cobrar um centavo por aquilo, né? Que foi concedido a eles de forma gratuita. Os médiuns de hoje em dia, uma vez que os apóstolos do Cristo também tinham mediunidade, como os discípulos de Jesus, receberam de Deus um dom gratuito. É o de serem intérpretes dos espíritos, né? Então, essa é a grande característica dos médiuns, né? A fim de instruírem os homens para demonstrar-lhes o caminho do bem e levá-los à consolação da fé. Não foi para esses médiuns concedido o dom para que vendam a palavra que não lhes pertence. As mensagens que os médiuns intermediam não se originam nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Então, é aquilo que nós falamos, né? Não é oriundo de um esforço próprio, né? Já é proveniente dos bons espíritos, da espiritualidade. O médium só é o canal para isso. Deus quer que a luz seja para todos. O Pai não quer que o mais pobre seja deserdado de sua luz e possa dizer, eu não tenho fé porque não tive dinheiro para comprá-la. Então, assim, Deus quer que todos, independente da sua condição financeira, possam ser assistidos, possam ser auxiliados. E é por isso que aqui na Casa Espírita a gente não cobra nada de vocês, para virem aqui, assistirem a reunião pública, para tomarem o passe depois. Porque a gente entende que estamos aqui só exercendo esse papel, né, de colaborar aí com a providência divina nesse trabalho de assistência à humanidade, né? Esse trabalho de divulgação dessa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita, né, que nos consola tanto, que nos dá aí a explicação, né, dos porquês da nossa vida, né, do porquê das adversidades, né, dos problemas que nós temos. Então, é bom lembrar que a mediunidade não pode ser e nunca vai ser uma profissão, né, gente? Então, nós até vemos, né, sabemos de casos de pessoas que usam a mediunidade com essa finalidade, né, sob outros pretextos aí, mas acabam cobrando valores e não é certo. Então, a mensagem que fica para todos nós é de que não devemos procurar esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de recurso, né? Porque esses que se dizem médiums, mas cobram por esses serviços, talvez não estejam assistidos pelos bons espíritos, porque não estão fazendo conforme o que Jesus nos deixou. A mediunidade é um dom sagrado que deve ser praticado sagradamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer esta condição de um modo ainda mais total, essa é a mediunidade de cura, né? Então, não se pode brincar com isso, né? É uma coisa muito importante, onde as pessoas depositam a sua fé, né? Aqui mesmo na nossa Casa Espírita, há pouco tempo, nós tivemos um tratamento de cura, né, de cirurgia espiritual, que nós divulgamos para vocês. Então, é um serviço importante, né, e relevante, que tem que ser tratado com essa importância, com muito respeito, principalmente por nós aqui, trabalhadores da Casa Espírita, né, porque nós recebemos o auxílio dos bons espíritos e queremos
que continue assim, né? E que vocês possam ser assistidos, né, por essa ajuda. Lembrando, né, gente, ó, os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios pessoais, mas se afastarão daqueles que esperam fazer deles degraus de uma escada para alcançar os seus objetivos comerciais. Então, o médium que tem esse intuito, né, de ganho realmente financeiro, vai acabar afastando realmente os bons espíritos, os espíritos benevolentes da sua companhia, né? Porque ele vai vibrar e vai atrair espíritos que sejam condizentes com esse estado dele. Tá? Tem vários meios de a gente manifestar a mediunidade da gente. Eu vou ter clarividência, eu vou conseguir conversar com os espíritos, eu vou conseguir numa reunião de mesa branca ter contato com os espíritos. Irmã Lúcia é um exemplo claro disso. Ela conseguia passar a espiritualidade através de quê? Da caridade, fazendo bem. Isso é um dom mediúnico da pessoa. Eu me predisponho a abdicar de tudo que eu tenho para me servir do próximo. Eu tenho o teu trabalho maravilhoso, o teu trabalho da casa, show de bola. Mas eu não posso. Eu quero ir para lá, como eu falei na reunião, eu quero falar, para me ver que falar, porque eu consigo falar com meu pai, que já morreu, falar com o meu namorado meu, falar com o amigo meu. Isso aí são etapas, são evoluções. Mas não só disso. É você fazendo bem, é você se dispor. Tá? Primeiro é você aceitar a missão. Não é fácil. Sim. Quando você vem, já vai, né? Onde é que vai? Vai fazer o quê? O que é que vai fazer lá? Então tem poucas essas barreiras. Sim. E é importante a gente lembrar que a mediunidade ela não nos é conferida como um prêmio. Não, pelo contrário, gente. Quando nós viemos aqui com a mediunidade mais desenvolvida, mais aflorada, é porque muito provavelmente nós assumimos esse compromisso. Então é uma grande responsabilidade, né? E é por isso que tem que ser trabalhada, por isso que a pessoa tem que estudar a doutrina, porque a mediunidade ela tem que ser desenvolvida sob as bases ali da fraternidade, da caridade. E aí o médium ele tem que estar voltado para isso, né? Ele tem que estar apto a desenvolver isso. Então ele tem que trabalhar muito a reforma íntima dele, o melhoramento, para cada vez mais se destituir desses vícios morais que todos nós temos, né? Do orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Porque o médium tem que tentar ser, né? Exercitar cada vez mais as virtudes dele para o desenvolvimento da mediunidade. Então, bem lembrado, né? Como o senhor falou, né? Ela pode ser desenvolvida de várias formas mesmo. Tem que te policiar, porque de repente eu estou empregando alguma coisa, aí ele passa, eu estou ali no bar, jogar. Não que eu não possa fazer, não que eu não possa, mas eu vou ter que ter limite. Né? Eu vou ter que ter regras. Sim. Porque eu não posso transmitir uma coisa aí e lá fora está com um do outro. Sem dúvida, né? É complicado. Aí o daqui do centro passa, onde é que está o pau? Esse cara que está pregando lá no centro, esse cara que está transmitindo aí, tu nem sabe, esse cara dá porrada na mulher todo final de semana. Exato. Então, o que sai da nossa boca, o que nós falamos, tem que ser vivenciado, né? O médium realmente tem que vivenciar aquilo que ele fala, né? E nós todos, como espíritas, buscamos, né, o nosso melhoramento, porque a doutrina nos prega isso, né? A doutrina nos traz esse conhecimento de que só assim nós podemos nos aproximar de Deus, né? Nos aproximar do que Ele espera de nós. Então, sabemos que somos todos espíritos imperfeitos? Sabemos. Mas queremos melhorar, estamos aqui encarnados para evoluir. Então, precisamos trabalhar para que essa evolução aconteça, né? Olha uma mensagem aí de Emmanuel, gente. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem um insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento.
nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então, é por isso que cada vez que nós recebemos aqui na Casa Espírita alguém que tem uma mediunidade mais desenvolvida, mais aflorada, nós aconselhamos para que essa pessoa frequente as reuniões públicas, entre nos nossos cursos, para que ela entenda o que é isso, né? Para que ela entenda como lidar com a sua mediunidade, a ponto de que isso não atrapalhe a vida dela e que ela se sinta bem. Então, é muito importante esse estudo, né? Fundamental, na verdade, para o médium. E aí, a Amanda nos fala muito bem ali, né? Para que o médium não caia aí, né, no egoísmo, no orgulho, na verdade. Então, para que a gente trabalhe para combater todos esses vícios morais aí que todos nós temos. Como era João de Deus no começo? Não, com isso na cabeça agora, como o João de Deus, que é um exemplo totalmente avesso do Antigo Será que é solteiro, irmão? Uhum. Ele se achava, deixou ele fraquejou, ele se deixou levar pelas, como é que eu posso dizer o termo? Vaidade Pela humana. vaidade. Tá? Eu tinha 60 anos de idade. Desde quando me entendi de gente, já havia falado do trabalho de João de Deus. O médico João de Deus. O médico João de Deus. Quando veio ele envolvido nesse mundo disso. Davi foi traído pela própria vaidade dele. Deixou suplantar todo aquele dom que ele teve, que Deus deu para ele. É muito provável, né? Então é o horário e vigiar. Cada dia, viva um dia de cada vez. A te vigia, te policia, te resguarda das coisas que a tentação está aí. Uhum. Também ali. Como o Chico Xavier ganhava carro, fazenda, tudo. E se manteve fiel. Sim. Uhum. Aí, Os nossos valores, né, morais, né, gente, eles têm que estar acima de tudo, né? Então, nós temos que colocar em primeiro lugar, né, a honestidade, a prática da caridade. A partir do momento que nós temos isso como princípio, como base, vai ficando mais fácil combater, né, esses vícios todos aí. Então, de fato, temos exemplos, né, de grandes médiums que se perderam, né, que nós assistimos aí no noticiário diariamente. Então, é lamentável, principalmente quando, né, se intitulam espíritas, porque o espiritismo, de forma alguma, né, traz isso, qualquer tipo de cobrança, de enriquecimento ou de exercício ilícito da mediunidade, né, de forma alguma. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, criterioso. Então, saber quem nós estamos procurando, né, com quem nós vamos pedir aconselhamento, né, procurar uma casa espírita que trabalhe realmente conforme, né, a doutrina, o estudo sistematizado de Kardec, enfim, porque senão nós ficamos vulneráveis aí a outros tipos de influência, né, algumas aí que a gente não quer receber. Então, a gente tem que cuidar para ver onde é que a gente vai, quem que a gente busca, né? Porque muitas vezes se quer buscar, né, o contato com os espíritos, né, quer ver o fenômeno, né? Muitas pessoas buscam o espiritismo por essa curiosidade, mas esquecem de que, de fato, o que importa é o que cada um de nós está fazendo de si. É isso que a gente aprende aqui. É como trabalhar a si próprio para poder ter uma vida, né, conforme que a doutrina nos ensina, da melhor forma possível, para que a nossa encarnação, né, seja a melhor que nós poderíamos ter com as condições espirituais que nós temos hoje, né? Então, vamos ver aí, umas perguntinhas sobre a mediunidade, para encerrarmos aí a apresentação. A mediunidade pode constituir uma profissão ou uma fonte de ganhos se o médium for uma pessoa pobre, destituída dos recursos necessários à sobrevivência? Não, né, gente? Então, mesmo que o médium não tenha condições financeiras, ele tem que entender que o exercício da mediunidade é nas horas vagas, nas horas livres, e que, né, o horário comercial ele precisa trabalhar em algo, né, para ganhar a vida dele.
Então, não temos dúvidas quanto a isso. Na prática da mediunidade, o que é, segundo o Espiritismo, mais importante, então? Ó, a mediunidade não basta por si mesma. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. A aplicação da mediunidade, o que fazemos das faculdades mediúnicas, isso é o que é o mais importante. Então, o médium ele tem que ser muito vigilante dos próprios pensamentos, né? Porque conforme o que ele pensar, ele vai vibrar e ele vai atrair, né? Porque ele por si só já atrai, né? A influência espiritual já é um para-raio, digamos assim, né? Dos espíritos. Então, o médium ele tem que ser muito vigilante e estar sempre atento, né? Características principais de um médium evangelizado. O médium moralizado, que encontra na vivência evangélica a conduta de vida, é uma pessoa de bem, que procura ser humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso e trabalhador. E cumpre o mandato mediúnico com amor. Então, não podemos esquecer também do amor, né, gente? Porque é só quando nós amamos o nosso próximo, amamos o gesto de poder ajudar, é só quando a gente fica feliz verdadeiramente, quando vê o outro bem, que a gente está de coração se doando, né? Então, que a gente possa desenvolver cada vez mais esse exercício do amor ao próximo, aos outros. E isso independente, né? Tanto dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, nos nossos círculos de amigos, né? Que a gente possa cada vez mais exercitar essas boas virtudes. Eu acho que o primeiro teste que Deus te dá para te ser médium é quando tu constitui uma família. Principalmente você, mulheres. Quando dá uma luz em si. E ali tu educar, tu dá todo carinho, tu dá todo amor. Ali tu já está te provendo de tudo em função do si. É isso que é a máxima. A maternidade é um grande exercício de amor, sem dúvida, né? Paulo fala muito isso, né? Quando ele cita uma das cartas dele para os Coríntios, para Timóteo, não sei para quem é. Ele fala que se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse poder, se ele não tivesse amor, nada disso mais dentro. E no final ele conclui que fora da caridade não tem salvação. É? Sim. Então é a partir disso, desse amor fraterno, né? Você já exercita o dom da caridade, do amor ao próximo. Com certeza, né? E da gente muitas vezes deixar de olhar só para nós, né, gente? Para olhar um pouquinho para o outro. Porque a gente se preocupa tanto com o nosso bem-estar, né? Com a nossa condição, e o outro, né? Deixa para lá, o outro segundo plano. Então, que a gente possa inverter isso um pouco, né? Deixar um pouco de olhar para nós mesmos para olhar para o outro. Aí a gente vai encontrar a verdadeira felicidade, né? Porque essa é a felicidade que Jesus nos deixou nas mensagens Eu dele. tenho um exemplo. Eu sou casado há 40 anos, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho aqui, um filho lá no Pará. E de vez em quando a minha mulher de noite disse, o Mariano está bem? Será que eles comeram bem? Ele tem família, está casado, mas sempre fica aquela preocupação. Aí o cara disse, o problema do teu filho. Não, né? De forma Como é que alguma. vai largar? Né? Quando você passa dos 50 anos, viaja bastante, cuide da sua vida, faça bastante exercício, o problema dos teus filhos é dos teus filhos. Você acha assim? Não, né? Pai e mãe é para sempre, né, gente? Se fosse assim, alcançava a maturidade e, né, não precisava mais se responsabilizar, mas não é bem assim, né? Não existe pai, não existe filho. Exato. Aquele ali é meu ex-cunhado, aquela é minha ex-mulher, aquela é minha ex-sogra. Mas ex-filho, ex-pai não tem. As relações familiares, elas são relevantes, né? Sempre serão, ainda mais pais e filhos, né? E que a gente possa realmente aplicar, né, o amor, não só dentro da família, com esses que nos são próximos, né? Filhos, pai, mãe. Que a gente possa ir além, né?
Olha a mensagenzinha aí, ó, gente. Quem não tem razão no que me critica não merece resposta. Quem tem está falando a verdade, e contra a verdade ninguém nada pode. É o que Emmanuel tem me ensinado. Por este motivo, a vida inteira procurei ouvir em silêncio as verdades e as mentiras que têm sido ditas a meu respeito. Então, esse foi um dizer do Chico, né? Quando ele foi questionado sobre as pessoas que falavam mentiras a respeito dele, que o xingavam, né? E ele disse que o aconselhamento de Emmanuel era esse, que se não fosse verdade, ele não desse bola, ele relevasse. E que se fosse verdade, então ele se recolhesse e refletisse sobre aquilo para mudar. Né? E é assim e isso que nós temos que levar para a nossa vida também, né? Então, quando nós somos aí insultados, né? Enfim, que a gente pare e pense, né? Se aquilo não é verídico, deixa para lá. Não vamos nutrir raiva, né? Sentimentos inferiores aí por aquela pessoa. Ela mesma vai responder, né? Por aquele sentimento dela, aquela vibração dela. Agora, se for verdade, então que a gente reflita e pense que precisa mudar, então, né? Precisa corrigir aquilo. E para concluir, pessoal, então, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, nós nunca vamos estar nas melhores condições para fazer o que quer que seja. Nós sempre vamos ter dificuldades, adversidades da vida. Mas ainda assim, nós temos que ser determinantes em nos melhorar, em praticar o bem, em auxiliar o próximo. Mesmo que a situação não seja a mais favorável de todas, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando. O dia que acontecer tal coisa, que melhorar tal coisa, aí eu faço aquilo, né? E esperando, o tempo vai passando e a gente vai perdendo oportunidades aí, né, de evolução. Então, que fique essa mensagem para cada um de nós, né? Que façamos o que temos que fazer, né? Que trabalhemos a cada dia pelo nosso progresso, independente das condições em que nós estamos. Tá legal? Perguntas, gente, sobre o tema? Era isso? Então, tá legal. Então, vamos nos preparar para o passe. Tá? Daqui a pouco a equipe vai vir nos chamar para o passe mediúnico. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Aí vocês vão para o passe e depois voltamos para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá, então, 8 pessoas. 4. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos, irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor
E fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre.
Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Cristo, dos nossos espíritos mentores, protetores, que nos auxiliam a cada dia, que nos abençoam. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal.